Sempre fui curiosa sobre lendas urbanas. Por isso, quando ouvi falar do homem de preto que aparecia no cemitério da cidade às noites, decidi investigar. Era uma sexta-feira quando fui até lá com minha câmera e uma lanterna. O lugar era imenso e silencioso. Apenas os grilos faziam companhia. Por volta das 11 da noite, vi algo ao longe. Um homem alto, usando um chapéu e um sobretudo preto, caminhava devagar entre as lápides. Liguei a câmera e me aproximei, tentando não fazer barulho. Ele parecia alheio à minha presença e parou diante de um túmulo recente. Quando estava a poucos metros dele, ele se virou de repente. Seu rosto era pálido, os olhos fundos e vazios. Ele apontou para mim, e um frio intenso percorreu meu corpo. Meu peito parecia esmagado por uma pressão invisível. Apavorada, tentei correr, mas tropecei e caí. Quando levantei a cabeça, ele havia desaparecido. Fui até o túmulo que ele observava e senti meu sangue gelar. A lápide trazia o meu nome, com a data de morte marcada para aquele mesmo dia. Saí correndo e nunca mais voltei ao cemitério. Mas aquilo não acabou ali. Dias depois, começaram os sinais. Fotografias na minha casa caíam sozinhas, sempre viradas para baixo. Sonhava com o homem de preto, e ele parecia mais próximo a cada noite. Um dia, acordei com marcas de dedos no meu braço, como se alguém tivesse me segurado durante o sono. Decidi procurar uma médium local, na tentativa de entender o que estava acontecendo. A médium me recebeu em sua casa, um lugar repleto de velas, incensos e figuras religiosas. Contei tudo o que havia passado, desde o encontro no cemitério até os sinais em minha casa. Ela ouviu atentamente e, ao final, fez uma expressão grave. Você cruzou o caminho de algo que não devia ser perturbado. Esse homem de preto é um guardião entre os mundos. Ele só aparece para aqueles que estão à beira de uma transição importante. Na transição? Perguntei sem entender direito. Ela hesitou antes de responder. Ele é um aviso. Alguém ou algo está tentando levá-la para o outro lado. Precisamos agir rápido para romper essa conexão. A médium sugeriu fazer um ritual naquela mesma noite para me proteger. Relutante, mas sem opções melhores, aceitei. Ela pediu que eu trouxesse um objeto pessoal que tivesse muito significado para mim. Escolhi uma foto antiga com minha família, um momento feliz que sempre guardei com carinho. O ritual começou por volta das 11 da noite. A médium acendeu velas em círculo ao meu redor e murmurou palavras que eu não compreendia. Senti um peso estranho no ar, como se a atmosfera ao meu redor tivesse ficado mais densa. De repente, todas as velas apagaram ao mesmo tempo e o quarto mergulhou na escuridão. Foi então que o frio voltou. Um vento gelado atravessou a sala, mesmo com as janelas fechadas. No canto do cômodo, a sombra de um homem alto apareceu. Era ele. O homem de preto estava ali, parado, me observando. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Ele ergueu a mão e senti aquela mesma pressão esmagadora no peito, como se o ar estivesse sendo sugado para longe de mim. A médium, porém, não recuou. Ela pegou a foto que eu havia trazido e a segurou firmemente enquanto entoava suas palavras de proteção. Uma luz fraca começou a emanar do círculo de velas, mesmo apagadas, crescendo até iluminar toda a sala. O homem de preto recuou, mas seus olhos vazios permaneciam fixos em mim. Antes de desaparecer, ele apontou para mim uma última vez e murmurou algo que parecia ser um nome. Era o meu. Quando tudo terminou, a médium estava exausta. Ela explicou que o ritual havia interrompido temporariamente a conexão, mas que a ameaça não estava completamente afastada. Você precisa descobrir o motivo pelo qual ele a escolheu. Isso está ligado à sua história, à sua família. Até lá, tome cuidado. Saí dali com mais perguntas do que respostas. Comecei a investigar minha própria família, perguntando a parentes sobre nosso passado. Foi então que descobri algo que me arrepiou. Meu bisavô havia sido coveiro no mesmo cemitério onde encontrei o homem de preto.
Ele era conhecido por fazer rituais estranhos e, segundo os relatos, teria feito um pacto para proteger sua família de qualquer mal. Mas havia uma condição: um membro de cada geração teria que manter a conexão com o guardião. Pelo que parecia, essa responsabilidade agora recaía sobre mim. No entanto, eu não sabia como quebrar o ciclo. Pesquisei mais sobre o Homem de Preto e descobri que ele aparece para marcar aqueles que estão presos entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Com a ajuda de um historiador local, consegui mais informações sobre o pacto do meu bisavô. Ele havia invocado o Homem de Preto para salvar minha bisavó de uma doença mortal. Mas o custo foi alto. O guardião agora seguia nossa linhagem. Com o tempo, percebi que fugir não era uma opção. O Homem de Preto continuava a aparecer em meus sonhos cada vez mais real. Comecei a me preparar para um confronto final. Busquei a médium novamente e juntos planejamos um último ritual. Desta vez, no cemitério onde tudo começou. Com a ajuda da médium, expliquei que não queria fugir, mas também não queria continuar o ciclo. Oferecemos algo diferente, um encerramento, uma despedida. O Homem de Preto não falou, mas sua presença pareceu suavizar. Ele olhou para mim uma última vez e desapareceu, levando com ele o frio e a pressão que eu sentia desde o nosso primeiro encontro. Desde aquela noite nunca mais o vi. As fotos pararam de cair e os sonhos cessaram. Mas às vezes, quando passo por lugares silenciosos, sinto um leve arrepio e me pergunto: ele realmente foi embora ou apenas espera pelo próximo chamado? Na noite marcada, armamos o ritual ao redor do túmulo que ele havia observado. A médium invocou o guardião para negociar. Quando ele apareceu, o ambiente pareceu congelar. Seu olhar atravessava minha alma, mas desta vez eu não recuei. Trabalho como vigia noturno em um cemitério pequeno, no vilarejo de Santa Luzia. Sempre achei que minha rotina seria tranquila, apesar do cenário. Mas uma noite em particular mudou tudo. Era uma sexta-feira. A tempestade anunciada já fazia o vento uivar entre as árvores e as folhas secas se arrastavam pelo chão, fazendo barulhos inquietantes. Por volta das 2 da manhã, enquanto fazia minha ronda, ouvi um som estranho vindo da parte mais antiga do cemitério. Eram batidas, como se algo estivesse tentando sair de dentro de um dos túmulos. Congelei por um momento, tentando identificar a origem do barulho. As batidas continuaram, acompanhadas por um gemido baixo e rouco. Respirei fundo, segurei firme a lanterna e fui em direção ao som. Quando cheguei, vi que vinha de um túmulo antigo, de uma mulher enterrada há mais de 30 anos. Algo em mim dizia para ir embora, mas a curiosidade foi mais forte. Peguei a pá que sempre carrego e comecei a cavar. Quanto mais fundo ia, mais intensos se tornavam os gemidos e as batidas. Quando finalmente alcancei o caixão, o som cessou abruptamente. Hesitei, mas reuni coragem e abri a tampa. Dentro, o corpo estava como esperado, deteriorado pelo tempo. Mas, ao tentar fechar o caixão, senti uma mão gelada segurar meu braço. Olhei horrorizado e vi os olhos da mulher abertos, fixos em mim. Sem pensar, larguei tudo e corri até a saída, deixando ferramentas e lanterna para trás. No dia seguinte, quando os outros trabalhadores chegaram, revisaram o local e disseram que o caixão estava intocado. Tentei me convencer de que era fruto da minha imaginação, mas naquela mesma noite começaram os pesadelos. Sonhava com os olhos da mulher, sempre abertos e me observando. Sentia o toque gelado da mão no meu braço, como se ainda estivesse ali. Passei dias sem dormir direito, até que decidi contar o ocorrido para um amigo, também vigia. Ele me olhou com uma expressão séria e disse: "Você abriu o caixão da Dona Beatriz? Dizem que ela fez um pacto antes de morrer. Nunca devia ter mexido lá."
Aquelas palavras me deixaram ainda mais perturbado. Resolvi voltar ao cemitério para tentar entender o que estava acontecendo. Levei comigo um crucifixo e sal grosso, mesmo não sendo religioso. Ao chegar perto do túmulo novamente, notei que a terra parecia remexida, como se algo tivesse saído de lá. Não tive coragem de ficar mais tempo. Pedi demissão no dia seguinte e deixei a cidade. Até hoje, evito cemitérios e ainda acordo no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Sempre ouvi as histórias sobre o Campo da Paz, o cemitério da minha cidade. Diziam que nas noites de lua cheia dava para ouvir o choro de uma criança. Só que eu nunca acreditei nessas coisas. Uma noite, decidi provar que tudo era invenção. Peguei um gravador e fui para o cemitério. Escolhi um antigo mausoléu, onde diziam que o som era mais forte, e esperei. Por volta da meia-noite, ouvi o primeiro soluço. Era fraco, como um eco distante. Pensei que fosse o vento, mas o choro foi ficando mais alto e desesperado. Liguei o gravador e comecei a procurar de onde vinha aquele som. Segui até um túmulo pequeno, infantil, e percebi algo que me fez gelar. Havia pegadas pequenas e frescas ao redor do túmulo. Olhei ao redor, mas não havia mais ninguém ali. Enquanto analisava as marcas, o choro parou. De repente, senti um toque leve na minha perna. Olhei para baixo e vi uma mãozinha pálida saindo do solo. Meu coração disparou. Larguei o gravador e corri sem olhar para trás. No dia seguinte, reuni coragem para voltar e pegar o gravador. Ao reproduzir o áudio, ouvi o choro claramente. E no final, uma voz infantil dizia: "Você me encontrou." Aquilo não me saía da cabeça. Resolvi investigar mais sobre o túmulo. Descobri que pertencia a uma menina chamada Clara, que morreu tragicamente em um incêndio. Diziam que a mãe dela visitava o túmulo toda semana, até que desapareceu misteriosamente. Decidi voltar ao cemitério para buscar respostas. Levei flores para o túmulo de Clara, pensando que talvez pudesse acalmá-la. Ao chegar, senti um frio intenso e ouvi novamente o choro. Dessa vez, não estava sozinha. Uma sombra alta, feminina, surgiu atrás do túmulo. A figura parecia estar protegendo a menina. Ela me observou por alguns segundos antes de desaparecer. Desde então, o choro parou. Mas as palavras "você me encontrou" ainda ecoam na minha mente. Nunca mais voltei àquele lugar.